Vamos iniciar então a nossa conversa de hoje. Estamos tratando sobre linguagem e na última reunião, aliás, nas últimas 4 reuniões, a gente começou a tratar desse tema. Tá gravando, Paulo? Tô, João, tô gravando. Nas últimas 4 reuniões que nós então começamos a tratar sobre linguagem, eu tenho trazido algumas considerações aqui para examinarmos, para verificar se estas questões que eu tenho pensado sobre isso são possíveis de serem aceitas para aquela pergunta que a gente fez no grupo de estudos, vem fazendo desde a criação. E então, nessa fase que nós estamos, é de tentar responder como é possível falar sobre o que pensamos do que entendemos. Entendemos as coisas, e se nós conseguimos pensar sobre isso que entendemos, a tentativa então seria explicar agora como a gente fala sobre isso. Todo mundo deve ter percebido o quanto esse tema é difícil de ser tratado nas nossas reuniões. E para mim a prova mais evidente disso foi dada na última reunião, porque tão logo essas questões foram colocadas para serem examinadas, nós imediatamente, quando começamos a discutir sobre isso, já fomos tentar examinar os pensamentos humanos, que é um tema completamente diferente daquilo que nós temos que tratar aqui, porque todos nós aqui pensamos. E não apenas nós pensamos, mas também os filósofos no curso da história também pensaram. Pensaram sobre diferentes temas, diferentes assuntos. E esses temas e esses assuntos, eles são relevantes, mas não é o que nós estamos tratando. Nós não queremos saber como pensou Kant aqui. Nem mesmo sobre isso. O que nós temos que fazer aqui agora é saber como nós pensamos. Cada um de nós tentar então descobrir como isso é possível. Porque Porque se nós pensamos, né, nós estamos usando então de um sistema que é nosso. E agora então nós vamos examinar como falamos sobre isso. Como falamos sobre os nossos pensamentos. E não sobre o que nós pensamos do mundo, das coisas e dos outros. Então, essa dificuldade ela se revelou na nossa última reunião exatamente porque tão logo o tema foi exposto, já fomos tentar examinar como os outros falam sobre aquilo que pensam, né? Então, o que está sendo colocado desde desse novo período de debates nosso aqui? Primeiro, né, que a linguagem é um sistema de relacionamento entre signos e memórias. Antes de prosseguir, então, o que nós temos aqui disponível para tratar deste sistema da linguagem? A linguagem é um sistema de inteligência que estabelece relações entre signos e memórias. Então, se estamos tratando da linguagem e se abordamos a linguagem desse modo, o que nós temos então que pôr em ordem num primeiro momento, já que eu trouxe uma referência aqui, signo. As memórias nós já examinamos, quando falamos a respeito do modo pelo qual nós pensamos sobre o que entendemos, né? O sistema de inteligência nós já reconhecemos o ser humano, os organismos vivos, como sistemas de inteligência. Então já examinamos. Relações todos nós sabemos o que é. Então, as 3 primeiras questões que nós colocamos aí já estão suficientemente tratadas no grupo de estudos. Então nós trouxemos agora um dado novo, que é o signo linguístico, né? O signo linguístico, então, que nós estamos tratando aqui, são todas as representações da comunicação, o modo pelo qual a comunicação ocorre. Então, o signo pode ser uma palavra, pode ser uma expressão escrita, né, por meio de signos, ele pode ser uma expressão corporal, pode ser um filme, uma película, por exemplo, é uma linguagem, ele comunica algo, embora tenha narrativas nessa película. Então, nós temos diferentes signos linguísticos. Vamos ficar aqui com o mais elementar, a palavra falada e a palavra escrita, então, para reduzir ao máximo esse signo neste exame que nós vamos tratar aqui. Então, este signo, ele tem 2 momentos, então, de relacionamentos, quando ele vai tratar, então, da racionalidade que ele traz consigo, né? Então, o signo, ele tem um significante,
Esse significante, como regra, está no mundo da natureza, são dados que nós ouvimos, sentimos, apalpamos, degustamos, o cheiramos. Então, o significante desse signo é um dado do mundo natural, não necessariamente só reduzido aos nossos sentidos, mas se colocarmos desse modo, dá para tratar dessa forma. E depois desse signo tem um significado. Expor o que é o significado do signo é um pouquinho mais complexo do que o significante, porque o significante, então, é aquilo que nós conhecemos. O signo tem uma parte que ele se relaciona com os nossos conhecimentos, então isso é fácil de perceber, porque basta nós relacionar aos nossos sentidos. Agora, quando falamos que o signo tem um significado, ele fica um pouco mais complicado, porque agora o significado do signo vai ser buscado das nossas memórias. E quais memórias que o significado, então, busca? São as relações que nós produzimos entre essas nossas memórias. Porque se nós conhecemos quando sentimos, nós produzimos um sistema de ideias quando nós colocamos essas sensações em ordem. Então, colocar as sensações, quando eu penso sobre as sensações e ponho elas em ordem, porque eu relaciono essas sensações com o meu mundo, com o mundo dos outros, esse mundo fenomênico onde nós vivemos. Então, quando eu realizo essa tarefa intelectual que é pôr as memórias em ordem, ao fazer isso, eu estou agora, então, tratando de um outro âmbito do sistema de inteligência, que é o sistema de ideias, que é diferente do sistema que eu utilizo quando eu sinto o mundo fenomênico. Então eu sinto e conheço, eu ponho em ordem e produzo ideias. Então o significado do signo é o momento em que ele se relaciona com esse sistema, com as ideias, com a ordem que eu estabeleci nesse mundo para produzir o meu sistema de inteligência e, portanto, produzir o meu próprio mundo. Então vocês percebam que o significante e o significado, eles tratam de temas diferentes, embora os dois estejam no homem. Porque é o homem que sente, é o homem que vê, é o homem que apalpa, que degusta. E que, portanto, se é ele que tem estas relações com a objetividade, o significante está nele. E o significado também, mas só que com uma outra parte do sistema de inteligência, que são as suas ideias, as relações que ele produziu para pôr em ordem estas sensações que estão permanentemente sendo colocadas a exame pelo sistema de inteligência, porque nós, o dia que pararmos de sentir o mundo da natureza, é porque estamos mortos, né? Então, nós estamos permanentemente recebendo informações das nossas sensações e estamos permanentemente pensando sobre elas, que é o momento em que essas sensações são colocadas em ordem. Então, você recebe um conjunto de dados do mundo da natureza e, ao pôr essas sensações em ordem, você cria um sistema de significados, então, no teu sistema de inteligência. Esse sistema de significados agora é um modo de ordenação que nós utilizamos para pensar sobre aquilo que o nosso organismo nos proporcionou quando sentimos o mundo da natureza por meio das sensações. Então, o significante está relacionado a esse âmbito do sistema de inteligência, que é a parte da objetividade que se comunica com o organismo por meio das sensações, e o significado, então, é a parte que este organismo colocou em ordem. Então, se nós voltarmos agora, então, lá para a linguagem, linguagem como um sistema de inteligência, né, pelo qual nós relacionamos signos e memórias. Por que a linguagem se comunica com as memórias? Porque a linguagem não se comunica com as coisas. A linguagem é posterior ao significante e ao significado, e, portanto, ela se relaciona com o sistema de inteligência do indivíduo. Então, esta linguagem que se relaciona com o sistema do sistema de inteligência do indivíduo depende da qualificação desse indivíduo em face do mundo da natureza para produzir um sistema linguístico que efetivamente consiga cumprir com esta função de relacionar significante e significado e permitir, portanto, que se pense a respeito disso. Isso é da maior importância. E eu quero só chamar a atenção para um exemplo aqui que eu acho que resolve de vez por toda, né, essa nossa discussão, que vamos apenas imaginar. Nós não temos como fazer uma experiência dessa natureza, porque
nós não estamos neste âmbito do exemplo que eu vou dar, mas uma pessoa que tenha nascido desde sempre cega, e nós fôssemos então agora conversar com esta pessoa a respeito do significado e do significante e do significado das noções sobre cores. Essa pessoa jamais conseguiria produzir no seu sistema de racionalidade e linguístico um sistema de relacionamento que tratasse das cores, porque ela não tem o significante. Falta a ela o significante das cores. Ela é destituída da competência que o sistema de inteligência que o ser humano utiliza precisa para buscar desse significante e produzir um significado. Então ela também não tem o significado de cor. Ela até pode tratar de cores, produzindo um sistema relacional de memórias para dialogar com as pessoas. Alguém vai dizer para ela, olha, a bandeira do Internacional é vermelha, a do Grêmio é azul, então sempre que alguém falar de vermelho, você pode relacionar com o time do Internacional e azul com o time do Grêmio. Ela consegue até construir um sistema linguístico para tratar de cores, porque ela vai utilizar de recursos auxiliares para introduzir noções, mas no sistema racional dela não tem significante e não tem significado, porque ela não tem esta competência que o organismo humano fornece para os indivíduos para que eles possam então fazer esta relação do signo entre esses dois momentos desse sistema de inteligência que relaciona signo e memória. Então, quando eu falo de memória, eu falo das memórias do significante e das memórias do significado. A linguagem não se comunica com o mundo da natureza. Nós até podemos, fazendo uso da linguagem, agir no mundo da natureza e fazer intervenções no mundo da natureza orientado pela linguagem, mas tanto o significante como o significado das coisas estão sempre nas nossas memórias. Tanto que quando morremos, a nossa linguagem perde completamente qualquer função ordenativa do mundo da natureza, a menos que tenhamos deixado algumas coisas escritas. E mesmo assim, os nossos descendentes, como a filosofia já comprovou isso, vão se debater eternamente, porque jamais alguém vai conseguir chegar às mesmas conclusões a respeito das ideias expressas por meio de signos linguísticos sobre os temas do mundo da natureza. Acontece com Kant, com Descartes, com Nietzsche, com Heidegger, com todas as pessoas que trataram e tentaram deixar um legado escrito a respeito dos seus significantes, dos seus significados. Esse é o grande problema da filosofia. A filosofia, enquanto não abandonar essa prática de imaginar que pode construir um sistema a partir das ideias dos outros, ela jamais vai conseguir cumprir a função dela, que é colocar o espírito dos indivíduos em ordem. Por isso que eu digo aqui, eu não quero saber agora o que você sabe sobre o que os outros souberam a respeito disso. Eu quero saber o que vocês entenderam depois de pensar sobre isso, porque é um processo que é racional e é lógico. Eu tenho condições de voltar a examinar o meu sistema e a partir do meu sistema entender isso. Eu não preciso que nenhuma outra pessoa me diga como eu devo entender. É claro que podemos nos provocar aqui para fazer com que a gente busque, então, diretamente nas fontes, nas nossas fontes, mas não na fonte dos outros. Então, essa questão, a linguagem, então, vamos seguir adiante. Eu vou introduzir uma outra ideia que é posterior, então, à nossa primeira reunião. Aliás, a nossa primeira reunião nem chegou a tratar desse assunto, porque nós estávamos falando apenas que nós temos uma linguagem de imputação e nós temos uma linguagem de ordenação. Então, quando eu falo de signos, significante e significado, eu tenho agora um outro momento desse sistema linguístico, que é o momento da imputação. É da maior relevância isso. Por quê? Porque quando eu falo do signo, e esses dois momentos, então significante e significado, tem um determinado momento que eles precisam encontrar, então, agora um reconhecimento de que os dois são correspondentes. Por exemplo, quando eu falo tércio, tércio Jung, eu tenho neste signo linguístico tércio, eu tenho um significante, que é uma pessoa, então, que representa no meu sistema de inteligência um dado do mundo da natureza que eu vi,
eu dialoguei, eu tenho então relações sensíveis para atribuir este signo a alguém, e eu tenho um significado que é uma pessoa que eu relaciono. O Tércio é uma pessoa que mora em Palmeira das Missões, que tem um sítio aqui em Entre Juiz, que atualmente usa barbas, mas que em determinado momento pode tirar essa barba, que usa óculos, que corta o cabelo de uma forma, que tem as cores do cabelo de um certo sentido. Então eu tenho um significante, que é um conjunto de dados a respeito de uma pessoa, eu tenho um signo, que é a palavra Tércio, e eu tenho um significado, que é um conjunto de relações que eu estabeleci agora para fazer isso. Quando eu produzo esse sistema de relações e eu relaciono então o significante com o significado, eu tenho um momento que é de imputação. É agora o momento, então, do estabelecimento das relações de causa e de consequência. Então, eu faço uma imputação. Eu tenho um significante, eu tenho um significado, e agora uma pessoa se apresenta na minha frente, eu tenho ali o Tércio. Eu faço uma imputação que permite agora sair desse ambiente da pura linguagem e passar agora a atuar no mundo da natureza, fazendo imputações a respeito das coisas. Então, sempre que eu trato de algo por meio da linguagem, no âmbito da comunicação, o momento mais importante desta atividade humana, da ação humana, é o momento da imputação. É quando nós, então, agora, com o significante e o significado, nós imputamos para as coisas uma expressão linguística que é dotada de um significante e de um significado. Então, as palavras não se comunicam diretamente com as coisas. As palavras, quando nós usamos um signo linguístico, esse signo linguístico, ele se comunica conosco. E ao se comunicar conosco, ele busca um significante, ele busca um significado para permitir uma imputação. Então, quando eu encontro o Tércio e digo este é o Tércio, é uma imputação que eu faço por meio da linguagem, fazendo uso de signos linguísticos, porque eu tenho um conjunto de dados com significantes e significados. Agora, se eu dissesse que o Tércio existe e colocasse ele em meio de umas 5 ou 6 pessoas, e dissesse, eis aí o Tércio, a menos que eu apontasse o dedo para ele, este signo linguístico não teria significante, não teria significado e não teria imputação para a pessoa que ouvisse o signo linguístico, mesmo estando na presença dele. Então significa que a palavra Tércio não se comunica com ele. Ela depende da imputação. Então não existem relações entre signos e coisas. Quando eu falo de cadeira, não existem cadeiras nessa palavra. Existe um signo. Está sempre dependendo no indivíduo, com o significante e o significado, para que ele faça uma imputação e confirme que aquilo ali realmente é uma cadeira. Então é isso que eu estou trazendo aqui, não no sentido de tentar explicar ou ensinar nada para ninguém aqui do grupo de estudos. Não é esse o meu objetivo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, isso só é resolvível se vocês encontrarem essas respostas em vocês mesmos. Parem de tentar procurar em Kant, em Heidegger, em Platão. Até gostaria que o meu amigo sábio estivesse hoje aqui, me preparei para polemizar com ele, né? Nós não temos que buscar em lugar algum que não em nós mesmos. É óbvio que depois de pôr isso em ordem, fica mais fácil dialogar com esses filósofos que já fizeram reflexões maravilhosas e que podem nos ajudar e muito. Mas não sem antes nós conseguirmos dialogar conosco mesmo. Ora, se eu não consigo dialogar comigo, se é possível usar essa expressão dialogar comigo mesmo, né? Antigamente, quando as pessoas falavam sozinho na rua, a gente dizia que estavam loucas, né? Hoje estão no celular. Então, mas se é possível, então, eu fazer essa reflexão, eu preciso entender como o meu sistema de inteligência funciona. Eu não quero complicar mais a nossa fala hoje, porque eu acredito que essa proposição aqui já é o suficiente para nós dialogarmos sobre esse assunto, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou tratando de um outro tema, e esse sim está me encantando de uma forma extraordinária. Eu estou me dando por conta que é possível, objetivamente tratando disso, obviamente, eu quero deixar bem claro que é necessário agora fazer outras considerações, que eu não vou fazer aqui agora, mas é possível dizer que há uma linguagem no mundo da natureza. Que a natureza tem uma linguagem que é a linguagem fenomênica. Que esta linguagem tem signo, tem significante, só não tem significado. Ora, percebam bem o que eu estou dizendo aqui.
Se nós formos falar da linguagem, eu não trouxe aqui um assunto que eu poderia ter tratado, porque nós já estamos, já está encerrando o meu tempo, acho que eu não devo falar muito, o ideal é nós conversarmos. Eu não trouxe aqui para tratar, gostaria de tratar, e é preciso tratar disso, quando nós falamos dos signos linguísticos, o signo linguístico tem significante e o signo linguístico tem significado, não é todo signo linguístico que se submete a essa categoria de organização racional. Tem signos linguísticos que têm significado e não têm significante. A matemática e a geometria faz uso de signos linguísticos que existem, que têm significado nesse signo, mas não tem significante. Então, a metafísica pura é um sistema de inteligência só de significados sem significantes. Quando nós trouxemos para a metafísica pura os significantes, a metafísica passa a ser empírica. Na linguagem da natureza, absolutamente de forma diferente disso, há o significante, que é o fenômeno, há o signo, então, que é a manifestação fenomênica, a imputação, porque essa linguagem da natureza, quando ela ocorre, ela estabelece relações de causa e consequência, então a objetividade fenomênica por meio do fenômeno, então, que é o significante, né, que tem um signo, então, que se expressa, que nós poderíamos perceber através da identificação do fenômeno. Depois tem um momento de imputação, que é quando o fenômeno causa algo, que essa linguagem produz algo, então, no âmbito da natureza. Então, ela tem signo, que não é linguístico, é apenas o signo, é o fenômeno. Ela tem o significante, que é o dado, então, que provoca esse signo. E ela tem a imputação, que é a consequência. Ela não tem significado. Ela só adquire significado quando nós introduzimos o ser humano, a razão humana. Aí nós nos inserimos nessa linguagem da natureza e introduzimos o significado. Por que introduzimos o significado? Porque pensamos sobre ele. O significado só existe no âmbito dos pensamentos. O significado é o âmbito da ciência. É onde o cientista da natureza produz os sistemas científicos, mas só a partir dos significados. Porque o significante sempre está sujeito, então, à experimentação, à empiria. Né? Então, se nós pegarmos, eu espero conseguir tratar isso com mais ordem para trazer e examinar só esse tema na nossa reunião do grupo de estudos. Eu quero dizer que eu quero ainda voltar a examinar esse tema, tratando da linguagem da natureza, para depois tratar da linguagem humana, e aí sim introduzir esse sistema de relacionamentos que nós utilizamos para pensar. Então, podem abrir os microfones, obrigado por me ouvirem. Espero ter conseguido, pelo menos, provocá-los a pensar um pouco sobre isso. O Paulo, o significante seria ligado diretamente à natureza, seria igual para todos e o significado seria diferente em razão do indivíduo? Provavelmente não igual para todos, né, João? Porque existem limitações sensíveis, né? Uma pessoa com baixa audição, o significante vai ser de uma pobreza que não tem a mesma riqueza da pessoa que tem uma acuidade auditiva, né? Então o significante ele não é sempre o mesmo, e até porque também os indivíduos ocupam diferentes espaços no ambiente da natureza. Então eu não posso tratar dos mesmos significantes que você, porque mesmo que estivéssemos no mesmo lugar, um ao lado do outro, neste meu ambiente de significantes, você estaria presente nos meus sentidos e eu ausente, ou pelo menos eu não me veria, né, se eu estivesse vendo. E se você estivesse vendo, você me veria e não se veria. Eu só estou usando esse exemplo assim, né, claro, para... Então, os significantes sempre são diferentes entre diferentes indivíduos, porque ocupamos espaços diferentes e temos aptidões sensíveis diferentes, embora eles se expressem da mesma forma. Aí entra aquela discussão que o Tércio, aliás, me ajudou muito, Tércio. Eu estava escrevendo sobre aquele texto que eu escrevi e você me provocou a pensar. Quando eu voltei a pensar sobre esse assunto, eu comecei a encontrar critérios um pouco melhores de ordenação. É que toda vez que nós pensamos, os nossos pensamentos têm matéria e têm forma. A matéria dos nossos pensamentos é os dados do mundo da natureza. A forma são as relações que nós estabelecemos entre essas matérias
e as matérias e nós mesmos, né? Então, o significante, ele vai ser diferente porque os indivíduos estão em lugares diferentes, ocupam espaços diferentes, mas têm a mesma forma, ou seja, trazem as mesmas possibilidades de relações. Por exemplo, tu jamais vai conseguir associar o fogo, por exemplo, ao gelo, a sensação de gelo. A forma do fogo não permite esse tipo de relacionamento. Você jamais vai poder associar o gelo, né, à possibilidade dos fenômenos que o fogo produz, ou da água e o fogo, né? Então, porque embora sejam tendo matérias, as relações que eles permitem estabelecer no sistema de inteligência não permitem isso. Então, nesse ambiente que produz significantes significados, as matérias, elas são organizadas de forma diferente porque os indivíduos são diferentes. Nós vamos nos contentar eternamente a tratar com uma linguagem que, por mais que se busque, então, quando ela depender de significantes, por mais sofisticada que seja a linguagem, num certo momento ela é dotada de ambiguidade, que é o assunto que os céticos, então, utilizam para deitar e rolar, assim, a negar a possibilidade de uma filosofia, né? O ceticismo, eu às vezes faço essas provocações, não por falta de consideração ou respeito aos amigos que se declaram céticos, né? Mas para dizer o seguinte, no fundo, o ceticismo é uma trapaça. E obviamente que nem todo cético é um trapaceiro subjetivo, ele é um trapaceiro objetivo, porque ele antes de trapacear os outros, ele trapassa a si mesmo. Ele sabe que não entendeu, que não pôs em ordem alguma coisa, deixa de lado e passa a tratar como se tudo tivesse em ordem. Ele se trapaceia por isso, né? É nesse sentido que eu falo em trapaça. Hoje eu entendi, Paulo, que agora eu entendi. No sábado passado eu não tinha captado essa questão, que o signo, significante e significados é um processo que se dá em cada indivíduo, né? Sim, é subjetivo, E, todo ele. entendi. Não, eu estava sempre pensando num movimento, num processo externo, né? Signo, significante e significado. O externo é anterior, Tércio, por quê? Porque quando nós produzimos a nossa racionalidade, nós já temos todo o conhecimento principia pela experiência. Kant foi fantástico a fazer essa afirmação, né? Embora depois ele se perca quando ele vai introduzir a noção de juízo nesse ambiente que ele produz ali, dos juízos, dos conhecimentos, ele diz sintéticos a priori e a posteriori. Mas essa afirmação de que todo conhecimento começa pela experiência é o momento anterior à linguagem. A linguagem depende da experiência. Sim. Sem a experiência não há linguagem, né? Porque ela precisa do significante e o significante vem da experiência. Então, Sim, porque por que na metafísica não há significante, só significado? Porque na metafísica pura eu não preciso da experiência. Na matemática eu não preciso da experiência para a produção dos juízos matemáticos. É um sistema de sentidos que não precisa significante. Então, por isso que a metafísica pura é o ambiente mais perfeito da filosofia, porque ela, não precisando de significados, ela não tem problema de ambiguidade. E aí ela constitui as certezas. Então, todo o sistema da metafísica pura, e eu sempre trago a matemática e a geometria como exemplo, ela não tem problema de ambiguidade linguística, porque ela não depende do significante. E, portanto, não depende que ninguém diga como é algo. Ele é só um significado. Eu ordeno um sistema de inteligência a partir de significados. Isso é muito interessante. É muito interessante. Ô Paulo, a pessoa que está mais perto das impressões da natureza, dos fenômenos da natureza, ele precisa menos da linguagem? Ele nos representa, pelo que sabemos, que parece que os povos que estão mais perto, que convivem diretamente na natureza, eles não precisam dar muito significado às coisas, porque elas se apresentam naturalmente para eles, assim, em maior quantidade de vezes ou mais intensamente. Não sei se eu estou
É que eles têm outras É. linguagens, João. Na verdade, tu pegou uma questão central. É muito importante que tu tratou agora aqui, porque é um assunto que ajuda a entender o que nós estamos debatendo. Por exemplo, vamos numa comunidade indígena. Tu percebe, por exemplo, assim, que eles praticamente não falam. Então, vamos supor que eles não falassem até. Vamos, né? Ou Não usassem vamos, signos. mas eles têm um sistema de signos linguísticos. Eles têm o signo, eles têm o significante, eles têm o significado. Só que é diferente do nosso. E às vezes a gente não entende a linguagem que eles utilizam exatamente porque é diferente. Porque a linguagem Porque não é só a fala, não é só a escrita. se a composição da matéria humana é igual, é igual, e os fenômenos são iguais, claro que a percepção dos fenômenos são diferentes, os significantes seriam diferentes, mas por que que as linguagens são diferentes em diferentes lugares? Os signos utilizados. Porque daí, João, o significado muda. Aliás, na verdade, eu preciso me retificar isso. Não é o significado que muda. Na verdade, você constitui, porque o ambiente da ciência ou do sistema de racionalidade de significados, ele é um sistema de relacionamentos que você utiliza, então, para pôr em ordem o significante. Então, todo o sistema de significados, ele é normalmente um conjunto de relações que nós estabelecemos no tempo e no espaço a respeito do significante para poder fazer imputações. Então, nesse ambiente dos significados, nós temos condições de conseguir uma ordem melhor do que do significante. Por que no do significante nós não conseguimos essa ordem? Porque o universo é mutação objetiva permanente. Você jamais vai encontrar algo do mesmo jeito no âmbito da natureza. Então, o significante está permanentemente se transformando. E como o significante está permanentemente em transformação, né, algo é como chamou a atenção o sábio na nossa reunião sobre Heráclito, né? Jamais se banha no mesmo rio. Porque o significante rio, embora se apresentando enquanto forma de modo absolutamente semelhante ou quase idêntico ao rio anterior que você viu, ele já não é mais o mesmo. Então o significante se transforma. O que acontece então? A relação entre significante e significado que precisa ser adequado permanentemente. As imputações se alteram. É E o por que caso que as da mulher de linguagens são. topless na Por que que a praia. linguagem é diferente? O alemão fala alemão, o português fala português. Qual é a lógica da linguagem não serem, os signos não serem idênticos se os fenômenos em tese são idênticos? Porque a imputação é diferente, João. Né? Por exemplo, quando o alemão diz mein God, né? Acho que é isso, né, João? É. Meu Deus, mein God. Quando o alemão diz mein God e o brasileiro diz meu Deus, né? Nós temos um O sistema de significante, imputação diferente. o O significante é o alemão, mesmo. não, o significante é diferente. A imputação que é a mesma. Nós fazemos uma imputação para Deus a partir de significante, não sei exatamente onde se busca o significante de Deus, né? Mas cada Sim. religião tem o seu. Então, até não deveria ter usado esse exemplo, porque ele só complica a nossa discussão, né? Porque nós não temos significante em Deus, cada um tem o seu significante. Mas vamos supor, me dá o nome de uma. Bender, é dobradiça em alemão, né? Bender, que é o meu sobrenome. Então, se eu uso a palavra Bender para um alemão, ele tem um significante e ele tem um significado. Se eu digo Bender para um brasileiro, ele provavelmente, se ele me conhecer, vai achar que sou eu, né? Mas qual é a razão? O signo não tem significante e não tem significado. Agora, se eu disser fechadura para um brasileiro, dobradiça para um brasileiro, ele vai pegar o mesmo significante e o mesmo significado do alemão. Então, Bender e dobradiça, eles têm os mesmos significantes, os mesmos significados, eles só têm signos distintos, os signos linguísticos distintos. Se eu unificasse as duas, eu passasse agora a ensinar a palavra Bender para o brasileiro dizendo que dobradiça, ele passaria então agora a usar o mesmo signo que o alemão e você unificaria a linguagem. É um problema de significante e significado. Não, é uma, porque cada língua, é que na verdade a gente quando fala em linguagem, eu já fiz esse registro no início, nós não podemos ficar reduzidos à linguagem falada e nem à escrita, porque a linguagem, ela pode inclusive dispensar a escrita e a fala, os gestos, né?
Aliás, as linguagens que as redes sociais estão produzindo hoje, elas conseguem atribuir significado a significantes e manipular, inclusive, a racionalidade humana. Hoje, o que nós estamos vivendo é a constituição de um sistema de uma nova linguagem comunicativa com significante e significado que dialoga com as pessoas, com o seu mundo e conduz, inclusive, a imputações. As pessoas passam a agir a partir daí. Elas estabelecem a imputação. Há uma linguagem operando aí. O que nós não conseguimos ainda foi entender, mas que ela existe, já está sendo usada e já consegue conduzir as ações humanas no mundo em que nós vivemos. Isso é inegável. As pessoas hoje são praticamente... Já há uma linguagem nas redes sociais. Os emojis, o que é, né? A não ser uma linguagem já que se universaliza a partir do uso desses equipamentos, né? Eu não quero examinar isso, porque se trouxer essa questão aí, nós vamos fazer uma polêmica absolutamente desnecessária para os objetivos da nossa reunião. Mas o que é importante nós tratarmos aqui é a necessidade de, primeiro, se a gente conseguir sair em consenso aqui, ou pelo menos concordando todos nós com essa questão, para depois fazermos as reflexões que precisamos fazer no curso da semana para voltar no próximo sábado a tratar novamente disso, nós chegarmos a um acordo, então, de que, sob o ponto de vista da linguagem, nós podemos aceitá-la, então, como um sistema de inteligência ou de relacionamento, tanto faz, né, entre signos e memórias. Podemos colocar aqui na memória, para trazer, então, para dentro das discussões que já fizemos no grupo de estudos, então, dizer que é sínteses de inteligência ou memórias. Então, a linguagem é um sistema de relações entre signos e síntese de inteligência, ou signos e memórias. Se nós concordarmos com isso, então nós precisamos concordar com um outro ponto que eu também trouxe aqui, que o signo linguístico tem então um significante e tem um significado. Isso é para dar um passo adiante agora nas nossas reuniões. Então, este significante do signo linguístico é o conhecimento humano. E o significado deste signo linguístico são as ideias que o indivíduo usa para pensar sobre o seu conhecimento. O conhecimento associado às sensações e as ideias, a ciência, aquilo que as pessoas pensam ou relacionam sobre o mundo em que elas vivem. Então, nós temos a linguagem como um sistema de relações entre signos e memórias, e nós temos o signo, então, com um significante e um significado, e ambos estão no indivíduo. Não estão no mundo da natureza. A linguagem não é um instrumento de relações com o mundo da natureza. É com o indivíduo, seus significantes, seus significados. Então, quando eu preciso aprimorar a linguagem, o indivíduo precisa aprimorar os seus significantes. Paulo, os significados são relações. O Alzheimer, ele apaga o significado e não apaga o significante? João, é que na verdade o cérebro humano que faz essas relações entre as nossas memórias, que permite, portanto, nós que pensemos sobre essas nossas memórias, eu tenho a impressão que o Alzheimer ataca esta parte do cérebro que faz relações, que produz relações. Outra parte também ataca uma parcela que guarda memórias. Então você imagina, tu começa a perder as tuas memórias e tu não sabe mais como relacionar o pouco que te sobrou, perdeu a racionalidade, deixou de ser um ser racional. O Alzheimer, a impressão que eu tenho, porque na verdade o cérebro humano, ele é, se fôssemos fazer uma comparação, obviamente pobríssima essa comparação, o cérebro humano ele funciona como um HD num computador. Ele guarda informações e tem competências físicas para estabelecer relações. Físicas ou é química e elétrica. Eu acho que se nós formos avançar no exame das habilidades, dos fenômenos naturais que nos permitem pensar, o cérebro humano não é muito diferente de um HD de um computador, porque ambos usam sistemas elétricos, né, para estabelecer essas comunicações e informações que permitem então a produção tanto de memórias no organismo humano como as memórias eletrônicas no HD, né? É por isso que os hormônios eles impedem esse fluxo elétrico e fazem com que haja desconexão dessas ligações, né?
sim. É bem interessante examinar isso, mas eu Mas não isso tenho teria que conhecimento suficiente para tratar Paulo, disso. isso teria que ser um conhecimento anterior a isso que nós estamos falando. Sim, sim. É Teria que re- examinar o sistema de inteligência, né? Por que que as rochas não fazem essa ligação, né, elas não têm significante e significado, elas não trabalham isso, embora sejam matéria Mas química eu também. acho que as rochas têm uma linguagem, João. E eu tenho, não, claro, porque, por exemplo, se você colocar uma rocha sob o calor, ela vai conseguir, ela vai, a partir destas relações que ela estabelece com os feixes luminosos, ela vai produzir vibrações e, em um determinado momento, ela vai se transformar, ela vai deixar de ser rocha, vai passar a romper. Então, ela consegue se comunicar com esse ambiente da natureza para produzir os fenômenos que leva, por exemplo, a ela se romper ou, num determinado momento, passar a ser um estado novo, um estado líquido. É porque, eventualmente, seria possível, no exagero, né, desta linguagem natural, tu entender que há uma forma de comunicação entre os elementos da natureza que permite que alguns elementos, diante de certos dados que são comunicativos, por meio de significante e do signo, né, que permite, então, essa Mas comunicação, é uma reação, é uma mas, transformação química. mas ela é natural, ela ocorre sempre de um mesmo modo, sempre que um determinado dado ocorre, uma outra também ocorre, portanto há uma relação comunicativa entre esses dois elementos. Sim, essa reação química é o mesmo que acontece no cérebro. Só que de uma forma muito mais sofisticada, né, João? Eu só trouxe esse exemplo da rocha para exagerar ao máximo o que eu estou tentando pensar para tratar nas próximas reuniões. Obviamente, eu não vou manter isso integralmente e sempre, né? Mas é um dado que eu estou examinando. Eu não O, sur, descarto a possibilidade de reconhecer a existência de uma linguagem no universo fenomênico. o surfista usa 250 palavras para sobreviver porque ele está mais perto do mundo da natureza? Que elas são suficientes para produzir significante e significado e as interações humanas para produzir imputações que permitem sobreviver, João. O problema todo está no significante e significado. O significado, eu me convenci hoje totalmente que é absolutamente possível você estabelecer uma ciência rigorosa das relações que você estabelece para depois pôr em ordem os significantes. Então, todo o problema da ciência, na filosofia, inclusive, especialmente na filosofia, é um problema dos significantes. Os significados ou os sentidos que ela utiliza para estabelecer uma ciência, inclusive na filosofia, isso é absolutamente impossível. O problema é que, como nós não conseguimos, quando tratamos tanto da filosofia como do sistema que nós utilizamos racionalmente para pensar sobre nós e sobre o mundo da natureza, nós temos uma dificuldade terrível de separar o que nós sentimos do que pensamos, nós trazemos essa confusão para o âmbito da filosofia, por isso que ela não ganhou ordem até hoje. Isso não é obra do acaso. A educação precisa fazer isso. Todo o sistema educativo que nós recebemos desde que nascemos é para não permitir que você distinga aquilo que você sente daquilo que você pensa. E isso faz parte, porque na medida em que você estabelecer essa distinção, você não precisa mais de ninguém para pensar sobre nada e para entender todos os teus sentidos humanos, né? Tanto que nós inventamos certas coisas que são culturais. Quando a gente pensa sobre elas, a gente diz, mas isso é um absurdo. Mas é assim, porque pensamos assim. Nos foi dado para pensar assim. Então nós temos um mundo que foi inventado pela cultura. Nós estamos inseridos nesse mundo cultural. E o principal objetivo inventado pela cultura foi nos submeter. E ele só consegue nos submeter quando ele destrói a possibilidade de nós distinguirmos nossas sensações dos nossos pensamentos. Então, não é por acaso que o ser humano tem dificuldade para distinguir conhecimento e ciência. É porque isso é resultado do processo que nos produziu, que nos fez ser o que somos. E quando a gente rompe com isso, a gente rompe inclusive com o universo, com o processo civilizatório. Nos tornamos então seres absolutamente autônomos, embora integrados às demais, à humanidade, né? Por isso que a educação tem que se focar no afeto. Porque na medida que você foca a educação no afeto e não mais num sistema ordenado unicamente pela palavra,
Os seres humanos se reconhecem no outro e constituem uma fraternidade universal. E você vai depender do outro para se reconhecer enquanto ser, né? O afeto faz de você isso, né? Mas aí estou viajando, desculpe, não é a nossa reunião e nem o objetivo do nosso debate hoje aqui. Mas é assuntos que eu já pensei e, olha, tenho absolutamente resolvido. O que nós precisamos fazer? O exercício que fez Descartes. Se vocês querem um consolo, ele que foi um gênio levou 10 anos para conseguir resolver o problema. Então não queiram simplesmente num estalo ou porque alguém disse alguma coisa imaginar que isso possa ser resolvido. O que o Descartes fez foi o seguinte, ele pensou assim: se tudo que eu penso a respeito do mundo onde eu vivo pode ser colocado sob suspeição, ou seja, se tudo aquilo que eu penso a respeito do mundo que me circunda, eu posso duvidar daquilo que eu estou palpando, cheirando, degustando, ouvindo ou olfatando, se tudo isso eu posso duvidar, o que eu posso efetivamente ter certeza? Aí a técnica que ele utilizou foi a seguinte, ele diz, então, eu vou deixando de lado tudo aquilo que eu posso duvidar para verificar o que sobra daquilo que eu posso ter certeza. O que sobrou no final desse exercício? A capacidade de pensar. E 101% dos filósofos que eu li tratando sobre esse assunto, tratado por Descartes, até hoje, podem existir em alguns, eles não conseguiram entender suficientemente a questão trazida por Descartes no discurso sobre o método. O discurso sobre o método jamais vai ser superado. O discurso, o que Descartes revela no final das suas conclusões é o ponto de partida de todo o sistema racional humano. Se nós não partirmos daquele ponto ali, nós vamos estar enganados e nós estamos sendo iludidos pelas nossas ideologias ou aquilo que nos fez ser o que somos. Então, a questão é tentar responder a seguinte questão: o que é possível eu ter certeza no âmbito da filosofia? Só sobre o que eu penso. O problema é que, quando eu digo só sobre o que eu penso, imediatamente a gente... Não, mas tudo que eu penso decorre das minhas sensações. Então, se eu penso sobre as minhas sensações, então eu posso partir delas? Não, não posso. É que quando eu trago as sensações para esse ambiente, elas já entram para colocar a desordem, né, no sistema. Porque se o mundo está permanentemente se transformando e se modificando, se o mundo não é nunca o mesmo, então toda vez que algo das minhas sensações traz para esse ambiente das minhas ideias, ela traz algo que já não existe mais, que já está no passado, que é apenas experiência. Embora se repitam alguns fenômenos, eu vou, num determinado momento, perceber que, por mais que se repitam há milhões de anos, eu não posso ter certeza que vai continuar se repetindo pelos próximos milhões de anos. Então, eu preciso colocar em ordem esse sistema e, portanto, eu preciso de um critério de validação. Qual é o critério de validação? Estabelecer relações. Quais as relações que eu estabeleço? Então, bom, agora eu vou buscar então equipamentos. Eu produzo um relógio que me permite estabelecer relações com uma certa precisão e ter a noção de tempo ou da passagem de tempo. Eu construo um metro, um sistema métrico que me permite então sair medindo árvores, coisas e pessoas no mundo da natureza. Ou seja, eu tenho condições de construir um sistema científico para tratar do mundo da natureza, mas jamais vou conseguir afirmar categoricamente que aquilo que eu estou apresentando é tudo sobre o mundo da natureza e que não pode se transformar com o tempo. O Paulo, na geologia nós temos uma máxima para explicar os fenômenos geológicos. É uma das coisas que os professores ensinam logo de início, assim. Para que eu consiga explicar, por exemplo, a criação, a formação dos Andes, eu preciso me ater ao que acontece hoje para explicar o que aconteceu no passado. Então, o presente, a frase é: o presente é a chave do passado. Isso é a máxima da geologia. Ou seja, eu analisando um fenômeno atual e entendendo ele, eu consigo explicar aquilo que aconteceu lá no passado. Porque eu não estava lá no passado, eu estou no presente. Então, eu quero crer que, por exemplo, se eu estudo o petróleo hoje, a formação do petróleo hoje, eu consigo explicar como é que ele se formou lá no passado.
Se eu não entender como ele se forma hoje, eu não consigo explicar o que aconteceu lá no passado. Essa é a máxima mas isso dentro da geologia. Então, eu vendo a formação dos Andes hoje, eu consigo explicar a formação dos outras cadeias montanhosas, por exemplo, do Himalaia. Porque hoje está se formando os Andes, mas o Himalaia já se formou. Mas eu consigo explicar o Himalaia pelo que estou presenciando hoje. Olha, esse fenômeno que acontece hoje é o que aconteceu lá também no passado. E deu aquela formação lá. Só para botar um pouco de pimenta na nossa Não, conversa. tranquilo. João, assim, ó, esse assunto é muito relevante e vale a pena, assim, a gente tratar dessas questões, porque a geologia traz exemplos e experiências extraordinárias. Mas eu só vou botar uma minhoca, então, numa questão que a geologia usa, né, para responder algumas perguntas. Acho que é o exame do carbono 14, né, que é a datação atômica, é isso? É o 14. Do ser vivo, é. Do ser vivo é o carbono 14. Então vamos supor o seguinte: o que eles fazem? Eles têm um critério de medição que diz que há um determinado decaimento, né, atômico dos organismos a cada 50 anos. Então você examina o nível desse decaimento e você consegue estabelecer um cálculo e dizer se aquele organismo tem 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos. Então toda a geologia voltada para a arqueologia, ou arqueologia voltada para a geologia, não sei exatamente quais as relações entre os dois de forma mais precisa, ela tem paleontologia, eles têm então um critério de datação atômica que permite chegar a essas conclusões. Mas eu te pergunto o seguinte: nós não temos informações suficientes, mas seria possível imaginar que essa datação poderia, por exemplo, depois de um determinado acúmulo, dar um salto diferente? Né, não ser de 50 anos, ou, por exemplo, de um determinado período em diante, ela passar a ser de 500 anos ou de 1000 anos. Que nós temos dados, informações para fazer essa datação que são absolutamente recentes. Eu teria que viver mais 1 milhão de anos para verificar se esse sistema de datação continuou válido por esse milhão de anos. É que eles partem Esse é do o problema. princípio, que a matéria está como é, na tabela periódica. Esses são os elementos químicos que nós temos. E esses elementos químicos, o início é o único, só que eles foram se transformando em diversos outros elementos na medida que passou o tempo. E aí houve uma mudança da massa atômica, do número atômico. Eu sei, João, mas assim, ó, nada te garante que um outro fenômeno universal, em certos momentos cíclicos, pode interferir nesse processo e promover mudanças mais rápidas ou retardar mais. É isso que eu quero só dizer, é só colocar dúvida. Não estou dizendo que seja certo, errado, nem nada. Sim. Entendeu? É só Porque, para colocar a dúvida. por Por exemplo, isso na que eu datação falo. da rocha é o rubídio estrôncio. O rubídio se transforma em estrôncio e demora para se transformar em estrôncio, porque ele perde massa atômica. Ele demora um X tempo. Então, se tu medir ele hoje, medir ele daqui a um ano, aí tu faz um cálculo dessa transformação e como tu sabe há quanto tempo ele se transforma, quanto tempo ele demora para se transformar, tu sabe quantos anos tem aquela rocha. O chumbo também, né? Tem uma transformação de. Os elementos químicos se transformam com o tempo e eles demoram um X tempo para se transformar. Sim. E com essas informações, então tu moe a rocha, leva para um bico de Bunsen lá, esquenta ela, dilui ela e faz o cálculo, faz uma medição. A medição de um elemento químico, depois de um ano tu mede ele novamente, ele vai ter um outro elemento químico presente. Então quer dizer que houve uma transformação de um elemento em outro. Como ele tem um tempo para fazer essa transformação, tu multiplica isso, tu vai saber quantos anos tem aquela rocha na Terra, né? Isso e tem valido para todos os outros planetas que eles têm trazido rocha, o cálculo é o mesmo. Que fenômeno seria esse que mudaria essa lógica, né? Tu vê que é uma linguagem no universo. Que comunica. É uma linguagem.